Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Eu tô aqui porque hoje o jogo virou e a entrevistada de hoje é quem? É a Cleide Ferreira, que é psicóloga, empresária, mentora, criadora do método Treinando para a Vida, né, do projeto Treinando para a Vida, do treinamento de alta performance para psicólogos. Seja bem-vinda, Cleide. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Ed. Ed Wilson, empresário, que é meu parceiro há muitos anos. Hoje nós estamos aqui para poder você me entrevistar ao invés de eu te entrevistar, né, Ed? E o jogo da vida é assim, né? O jogo vira, né? O jogo vira. Pessoal, o tema de hoje é um tema muito legal para a gente estar conversando, né, Cleide? Porque é um tema que tem muito a ver conosco, né, com a nossa história, né, o que a gente já superou. E é o quê? A síndrome de burnout, né? Burnout, que é isso, Cleide, né? O qual o ensinamento, né? A gente tem um monte de coisa para conversar. Mas primeiro, o que é burnout, Cleide? Então, o burnout ele é caracterizado como uma síndrome, né? Porque quando é uma síndrome, existem vários sintomas de outros transtornos. Uhum. E recentemente que ele entrou, né, como uma doença do trabalho também, Doença do trabalho do agora? trabalho, né? Esse ano, se não me engano, 2023, que ele entra como doença do trabalho desde janeiro, mas ele é um adoecimento causado por um esgotamento por frustração e excesso de carga, de pressão. Então, pessoas, né, que assumem cargos geralmente de liderança, pessoas que trabalham com pessoas, Uhum. geralmente tendem a ter, né, o adoecimento do burnout. Então, ele é um esgotamento físico, mental, emocional que vem pelo trabalho, E ele é né, e por silencioso, né? funções. E ele é silencioso. E quando eu falo que é uma síndrome, por quê? Como eu falei no início, ele traz sintomas de outros transtornos, como, por exemplo, da depressão, da ansiedade. Então, ele acaba sendo de difícil diagnóstico, muitas vezes, e silencioso, porque a pessoa não percebe que ela está adoecendo e, normalmente, quando ela procura um médico e relata alguns sintomas, às vezes ela vai ser identificada com ansiedade ou com depressão, ao invés do burnout. Tá, mas assim, ele é silencioso, mas existe alguma forma da gente identificar que a gente está nesse processo, que o fim, a tendência é chegarmos no burnout ou não tem? Sim, a gente, né, tem que trabalhar sempre se avaliando. Então, a primeira coisa é avaliar justamente esse contexto profissional a qual eu estou inserido. Então, nesse contexto profissional, eu assumo muitas responsabilidades. Eu tenho trabalhado além do que é proposto, do meu horário, o meu nível de dedicação, de perfeccionismo, ele é alto, né, de autocobrança. Então, primeiro identifique assim o ambiente hoje que você trabalha e as responsabilidades que você assume no seu trabalho, né, as funções que você assume. E aí eu costumo dizer que às vezes, né, é um trabalho que nem é remunerado, mas é um Que trabalho. é o caso dos líderes religiosos, por exemplo, né? Sim, com certeza. Os líderes religiosos e até mesmo a dona de casa, a do lar. A do lar E também. recentemente até saiu, né, no Enem, a questão do trabalho da mulher, né, do cuidado. Então, não é talvez reconhecido que a mulher possa adoecer por burnout. Mas se você pensar nessa esfera de que ela tem um excesso de Sim. trabalho, um excesso de carga, que ela não é valorizada, isso gera frustração. E normalmente tem um caso de muitas mães, né? E aproveito você que é mãe, que está aqui nos acompanhando, já compartilha esse vídeo. Você que está nos assistindo, independente de ser mãe ou não, que está acompanhando esse podcast agora, eu acredito que situações semelhantes você já pode ter passado. Então já compartilha esse podcast com quem você acredita que precisa conhecer sobre esse tema. Quando a gente fala de mãe, tem uma situação que me preocupa, porque a mãe às vezes acaba assumindo uma jornada dupla, né? Tem muitas mães que trabalham, né, e tem uma rotina de 8 horas de trabalho, Sim, chegam em casa, tem a rotina da casa, algumas são mães solo, né?
então elas não têm um companheiro para ajudar, para auxiliar nessa rotina. E como ela vai perceber que essa rotina está consumindo? Existem alguns sintomas prévios? Como que é isso? Então, primeiro, né, eu falei do ambiente, da Ok. sobrecarga. Segunda coisa, né, a pessoa ela começa a alterar o seu humor. Né? Então, ela vai ter um humor mais irritadiço, vai ficar mais nervosa. Coisas que tolerava antes, ela passa a não tolerar agora. E com isso vem aí a alteração do tom de voz, grita mais, fica mais nervosa, chora mais, briga, né? E Então, vai além da TPM, né? que vai além da TPM, não é só na semana da TPM. E os homens também, né, podem apresentar esse tipo de sintomas, né, de irritabilidade, nervosismo, de intolerância com as pessoas, com as coisas. Outra coisa que acontece muito é já uma sensação assim de cansaço e de fadiga, e esse cansaço também é de pessoas. A pessoa começa a ficar querendo isolar, ela não quer estar num ambiente que tenha muita gente. Cansaço de pessoas seria como assim, não quero interagir com ninguém, eu quero ficar mais quieto no meu canto. Isso, porque ela não tem energia, a energia dela está baixa. E quando você convive com pessoas, por exemplo, você vai numa festa, num Sim. aniversário, num barzinho, ou mesmo você vai na igreja, numa comunidade ou numa palestra, você vai encontrar pessoas Uhum, e relacionar demanda energia. exato. E aí a pessoa, como ela está com um nível baixo de energia e uma sensação de muito cansaço e esgotamento, ela começa a querer evitar esses Por isso que lugares. pode ser confundido com a Com a depressão. depressão, Ah, exatamente. legal. Tá? E outra coisa também, quando a pessoa ela começa a entrar nesse caso, então eu acho que o primeiro momento é ela identificar o que está fora da normalidade dela. Então, se a pessoa já tem aí uma tendência a ser irritada por alguma coisa, ela passa a ter algo excessivo. Então, talvez o termômetro seja entender esse ponto que começa a ser excesso, é isso? Estou entendendo direito? Exato, eu uso muito, né, no meu consultório, nas palestras e em todos os lugares, uma sigla que eu criei que chama FIDIC. Uhum, Né? O FIDIC, primeiro, é a frequência. Com que uhum. frequência eu tenho ficado irritado, ou eu tenho ficado nervoso, alterado o meu humor? Com que frequência eu não quero mais estar na convivência social? Ou com que frequência eu tenho sentido fortes dores? Porque também traz muito sintoma físico. Uhum. Então, as dores físicas, por exemplo, a dor do corpo, dor de cabeça, infecções recorrentes. Então, essa frequência ela aumenta. Então, é o Uhum. primeiro sinal. Se eu antes não adoecia com tanta frequência e agora estou adoecendo, se antes eu não ficava tão nervoso com tanta frequência e hoje eu estou ficando, um sinal. Aí vamos para o outro critério, né? O FIDIC tem também a intensidade. Qual a intensidade desse meu nervosismo? Qual a intensidade dessa mudança de humor, dessa mudança de comportamento? Isso tem sido intenso, né? Tem sido muito ou é uma coisa leve? Aí nós vamos para o D, duração. Desde quando isso está acontecendo comigo? Começou essa semana, então tem que avaliar mais. Não, já tem um mês, já tem um ano. Eu, por exemplo, quando adoeci, quando eu percebi que eu estava doente, eu já estava há muito tempo, há mais de ano, e não tinha percebido. Uhum. Justamente por causa de uma rotina muito intensa, por querer dar sempre o meu melhor, por não admitir que, né, estar doente, por negligenciar as minhas emoções. Olha bem, uma psicóloga que cuidava das emoções dos Sim. outros negligenciou as suas próprias emoções, porque eu achava que eu tinha que ser forte, que eu tinha que dar conta, que eu tinha que trabalhar só o meu racional para dar resultados, né? E esqueci das minhas emoções nesse momento. Uhum. Então eu fui adoecendo aos poucos. Então já durava muito tempo esses sintomas que foram agravando. Uhum. Outra coisa é o impacto. Que impacto quer dizer prejuízos. Você está tendo prejuízos com essas atitudes em mais de um ambiente, que aí vem o C de contexto. Em que contextos isso acontece? Tem que Uhum. acontecer em pelo menos 2 ou 3 contextos. Em casa, no trabalho, com os amigos, né? Então eu fui percebendo que essa intolerância, essa irritabilidade,
esse nervosismo, ele estava em mais contextos. Assim como a questão da frequência, da recorrência das doenças. Eu ia praticamente toda semana ao hospital por algum Sim. motivo. Uhum, eu me lembro disso. E tem também um cenário, não sei se você passou por isso, mas quando eu tive síndrome de burnout, eu tive um desafio gigante que é a questão de dormir. A sensação era como se dormisse e o sono não descansasse. Você passou por isso também? Sim, inclusive, assim, eu sempre fui muito dorminhoca, sempre Uhum. dormi bem, durmo, né, qualquer hora, não tenho dificuldade para dormir. Só que o sono passou a não ser suficiente e eu passei a ter algumas dificuldades de iniciar o sono, de dormir a noite toda, acordava na madrugada. E aí isso entra também nos sintomas que se confundem com a ansiedade, Exatamente. né? E Aham. se confundem, às vezes, até com a depressão, que as pessoas também têm problemas com a insônia na depressão, né? É excesso ou falta de sono. Então, aí vinha toda essa questão do sono. E é muito difícil descansar, né? Você não consegue descansar. Gente, compartilhando um pouco com vocês também da minha jornada, no meu caso, né, Cleide, eu não sei se você se lembra, além de ter uma rotina bem acelerada, né, a gente naturalmente tem uma dificuldade de parar para relaxar, de parar para descansar, né, e muitas das vezes a gente não para descansar, porque quando a gente para descansar, a gente se sente culpado, né, e eu Sim. acredito que tem pessoas que estão nos assistindo agora que já passou por isso. Como lidar com esse descanso sem se sentir culpado? É exatamente uma das lições, né, que o burnout me ensinou, justamente ter esse tempo de qualidade para comigo, o autocuidado, né, não me sentir culpada por estar sem fazer nada. Foi um trabalho que eu precisei fazer através da psicoterapia para ressignificar isso. E aí uma das lições assim que ficou muito forte para mim, sabe, Ed, que o trabalho ele faz parte da vida, mas ele não é a minha vida. A Sim. minha vida tem outras coisas que eu preciso cuidar e viver, e inclusive o descanso faz parte disso, né? Uhum. Descansar é preciso, né? Já se fala aí do ócio criativo há quanto tempo, né? Exatamente. Onde a gente tem as melhores ideias. Então, foi preciso ressignificar isso e incluir isso na minha rotina. Então, assim como você tem horário para trabalhar, você precisa colocar o horário de você descansar, o horário de você encerrar suas atividades, o dia que você não vai fazer nada, dia que você Exatamente. vai se desconectar das redes sociais, que é outra coisa que contribui muito para o nosso adoecimento, inclusive com a pandemia, né? Eu adoeci antes da pandemia, mas eu percebi que na pandemia muita gente passou por aumentou o diagnóstico, inclusive, de burnout, porque não tem mais limite entre casa e Exatamente. trabalho. Exatamente. E aqui eu quero deixar algumas dicas que são preciosas. Uma coisa que eu aprendi com Cleide, quando lá atrás, quando eu fazia terapia com a Cleide, foi a questão de agenda, de horários. E aí no consultório, quando a Cleide me apresentou essa demanda da agenda, eu falei assim, Cleide, isso não é para mim, eu não dou conta de agenda, né? E eu achava que a rotina era prejudicial. E aí eu quero trazer algumas coisas já para você colocar em prática já agora, nesse momento. Primeira coisa, entenda que a rotina ela é necessária para você. Eu e você precisamos de ter uma rotina. E a rotina não é entediante, a rotina ela é organizada, porque você começa a saber o que você vai fazer e a hora que vai fazer. Por exemplo, se você pegar hoje a minha agenda, você vai ver que eu tenho um horário que eu acordo, o horário que eu tomo café, o horário que eu almoço, o horário que eu tomo café da tarde e o horário que eu paro de trabalhar. Aí você fala para mim, poxa, mas todos os dias você consegue seguir exatamente isso? Então você para de se culpar. Primeiro ponto é entender que você não vai ser, não vai dar conta perfeitamente da sua agenda. Então você precisa ter essa flexibilidade, entender que tem dia que você vai pegar e vai fugir um pouco. Mas fugir é diferente de fugir todos os dias, né, Cleide? É Esse é o primeiro exceção e ponto. não a É uma regra, né? exceção, não é a regra. Então, É. outra coisa que você fez que me ajudou assim bastante foi entender que a rotina precisa ser linear. Então, se eu decido acordar todos os dias no mesmo horário. E isso é importante também dormir, né, Cleide? Eu lembro que você falava Sim, isso. Se não for linear, o seu cérebro vai ter dificuldade com a agenda. E hoje, olha para você ver como que é incrível. Hoje eu tenho o horário certo de almoçar, a ponto de quando chega no horário de almoçar, quando chega no horário de tomar café da tarde,
o meu organismo já está esperando aquele horário. Sim, E isso faz com que eu pense menos e que eu me preocupe menos com a agenda. Então, vale claro. muito a pena trazer isso aqui para você, que é uma experiência minha. É uma experiência prática e que deu certo. Hoje eu coloco tudo na agenda. E quando eu não coloco na agenda, o que que dá, Cleide? A gente esquece de tudo, né? Enlouquece. Enlouquece. E E sobre o burnout, você está falando de rotina, Cleide. Como a gente pode, como medir, né, se a minha rotina está excessiva, se eu estou pegando, assumindo mais compromissos do que eu deveria, se eu estou deixando de dizer não, né, porque a gente acaba tendo dificuldade de dizer não e vai amontoando cargas aqui. Como lidar com isso? é justamente, né, a gente perceber esses sinais e perceber esse limite, né, de tempo, de horário, de estratégias mesmo de descanso, de estar com a família, se isso está acontecendo ou não na sua vida. Porque quando você se consome no trabalho, as pessoas começam a te falar assim, não, mas você não está aparecendo mais, você não está vindo mais aqui, você não está fazendo isso ou aquilo. Então, você começa a escutar essas vozes. Você está muito irritado, você está muito estressado, muito nervoso. Então, no ambiente, ele vai te dizendo isso. São os sinalizadores. E esse próprio mesmo, essa própria experiência de perceber que você não tem tempo para você, que você não tem tempo de fazer as suas coisas. Recentemente, eu escutei uma pessoa falando assim, esse ano eu não fui produtiva. Hum? Aí eu falei assim, mas como assim você não foi produtiva? Não, porque eu arrumo tempo para resolver as coisas de todo mundo, mas não resolvo Não as resolvo as minhas, minhas. né? Uau. Então, assim, ela foi produtiva, mas para o outro. Uhum. Então, a gente precisa se organizar nesse sentido também, que, né, ser produtivo é trabalhar, sim, mas é também descansar. Porque uma coisa que você falou aí da questão da rotina, eu sempre começo com a pessoa, estabeleça os 3 horários principais, que foi o que Uhum. eu comecei com você. Estabeleça o horário de dormir, acordar e almoçar. Sim. Porque você tendo essa rotina, você vai perceber que assim, você fez as pausas, Uhum. né? Tem muita gente que chega com a síndrome de burnout, por exemplo, e fala assim: eu não tenho tempo nem de almoçar, Nossa. né? Eu não consigo almoçar porque tem tanta coisa para eu resolver. Então, ele não está priorizando uma coisa que é muito importante, a alimentação do meio-dia. Não que as outras não sejam, mas só é já um sinalizador. Eu não tenho tempo, eu não consigo dormir, eu fico até a madrugada fazendo. Tem alguma coisa errada. E aqui eu quero que você entenda que existem aqueles períodos, né? Eu e Cleide somos empreendedores e conversando com você que é empreendedor também, você que empreender não é necessariamente ter um negócio, mas você pode estar empreendendo dentro do seu trabalho. Eu quero dizer para você que vai ter fase que você vai precisar dar um gás maior, né, Cleide? Com certeza. E a gente precisa aprender que esse gás é temporário, Exato. né? É uma exceção, não pode É ser uma regra. exceção, é por um tempo. E aí É, é nesse ponto que eu quero que você entenda, que você tem que entender esse limite. Às vezes a gente dá esse gás e quer ficar lá no topo o tempo todo, acelerado, dando conta de tudo e de todos, e não para. eu estava até comentando outro dia, Ed, sobre feriados, né? Uhum, Aí uma pessoa falando assim, mas eu gosto muito de um feriadinho. Aí, e o ano que vem já não vai ter muitos feriados no meio da semana. E essa pessoa, ela é do próprio negócio dela, é empreendedora. uhum. Aí eu falei com ela assim, ué, mas você não é empreendedora? Ela falou assim, ué, sou, mas eu só posso parar quando tudo para. Falei, errado. Né? Se você Uhum. é empreendedora, você é quem faz os seus feriados. Você precisa se programar, né? Para quê? Para que você produza no tempo, né, que você precisa de produzir, mas que você tenha também, em alguns momentos, esse momento de tirar férias ou de tirar um momento para descanso, um feriado que você quer fazer, uma sexta-feira que você não quer trabalhar, né, ou uma segunda-feira. Enfim, você pode programar isso, desde que você se organize. Né? Uhum. Você não tem que ficar dependendo do calendário para você descansar. Ok, e agora uma pergunta que é até pergunta de participante nosso aqui. Tive a síndrome de burnout. Como eu vou lidar com a frustração para reorganizar minha vida profissional?
Ótima pergunta, né? Porque justamente quem tem síndrome de burnout, ele vem também com um perfil comportamental, com um estilo de personalidade que se cobra muito, que se culpa muito, que é perfeccionista. Então, quando ele se depara com que ele não pode trabalhar, e aconteceu comigo, né, Ed? Eu estava totalmente inserida no contexto, né, como psicóloga, eu atendia, clinicava a semana inteira, eu dava aula na faculdade, eu supervisionava aluno, eu participava do projeto, um projeto da igreja. Então, assim, eu tinha várias funções e todas funções que me exigiam muito. E quando a médica identificou e que ela falou para mim assim, você precisa parar. Né? Eu falei com ela assim, ó, eu vim aqui porque acho que eu devia chamar Cleide das dores, porque Uhum. eu sinto dor em todos os dias, em todas as partes do meu corpo. Não, e é horrível, né? É, A sensação péssima. um corpo pesado, cansaço e tudo. E ela disse para mim, falou assim, não, você não é Cleide das dores, você tinha que chamar Cleide do cansaço. Você Uhum. está cansada, você está esgotada e você precisa parar. E aí ela queria me dar um atestado. E me deu um atestado de 15 dias. Eu falei assim, o quê? Eu vou entregar esse atestado? Não, já está aproximando um feriado aí, já estamos no final do ano, daqui a pouco isso passa. Não vou entrar com atestado, É não. a síndrome do guerreiro, né? Eu preciso dar conta. Sim, sim. E aí vem essa questão da vergonha, da frustração, eu entregar os pontos, né? Uhum. Eu que sempre dei conta de tudo e tal, essa questão do super-homem, a Uhum. super-mulher. Então, assim, isso é muito difícil. Mas aí, no meu caso, né, na semana seguinte, eu passei muito mal e eu tinha essa questão respiratória, então tinha muita falta de ar, comecei a ter Uhum. dor no peito, taquicardia. E aí já tinham me falado anteriormente que isso era ansiedade, só que, na verdade, eu já estava com complicações cardíacas mesmo, que é Uhum. uma das coisas que pode vir por causa do burnout. Então, eu já estava tendo microinfartos, né? Umas isquemias que causava isso. E aí, quando eu volto na médica e falei com ela que eu não tinha parado, aí ela foi e falou: eu sabia que você não ia conseguir parar, mas eu vou te ajudar. E aí ela foi me ajudando a organizar aquilo que eu achava que eu tinha que organizar para eu me preparar para essa parada. E aí eu tirei uma semana, fiquei, né, sem fazer nada. Passou essa uma semana, voltei, finalizei alguns trabalhos, entrei de férias e pensei assim: Agora eu descanso. acabou, né? Vou ter as férias e volto zero. E não E aí? voltei. Não? Quando chegou o final das férias, tanto essa médica quanto o psiquiatra que estava me acompanhando, porque eu tinha muitos sintomas depressivos Uhum. e ansiosos, e aí eles falaram assim: você não pode voltar, nós vamos te Nossa. afastar. E aí, como que você lidou com essa situação? Porque vem uma crise, né? Sim, sim. Aí vem Interiormente todo esse falando. sentimento, né, de frustração, de preocupação com o financeiro também, porque você tem, né, um padrão de vida, um ritmo de vida financeiro. E aí veio tudo isso, né, desabou na minha cabeça e assim, você não sabe, você fica pior com a notícia. Pior com a notícia, é uma situação. A gente fica assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Se eu parar, eu tô admitindo isso e isso. Se eu continuar, eu vou ter esse outro problema. E É aí, assim, confuso, né, essa uma fase. frase que me impactou muito, que ela falou assim para mim: ou você para, ou o seu coração vai parar. O que que você prefere? Aí, numa situação dessa, né, você para. Mesmo na Separa, dor, você para. separa. O meu caso foi assim, eu tava já naquela fase de dores no corpo, nas articulações. Aham. Eu tinha tido chikungunya e pensei assim, isso aqui é estresse, é o cansaço. Uhum. Deve tá relacionado à chikungunya e tal. Só que eu passei muito mal e numa quarta-feira eu fui parar no hospital com muita dor. E aí a médica identificou e falou comigo, olha, você precisa tirar uma semana. Eu falei com ela, doutora, você está doida? Uma semana? Ela, ou você tira uma semana ou você vai ter um AVC ou infarto. Aí eu falei assim com a médica, não, doutora, você está brincando comigo. Eu sou novo para isso. Olha para você ver, eu sou Aham. novo. Aí ela falou assim comigo, olha, eu trato um paciente de 28 anos, com a filhinha de 7 anos e que está em casa agora sequelado por um AVC. Você quer chegar nesse ponto? E aquilo ali foi uma pergunta fatal. Então, naquela época, eu ia fazer um retiro de igreja no final de semana. Eu falei com ela: olha, eu tenho um retiro. Ela, não, um retiro não basta. Tire uma semana. O que, que eu fiz? Eu fui para o retiro.
Desse retiro eu tirei uma semana, fui pra praia e vivi como se não houvesse amanhã. E achei que quando eu chegasse estaria resolvido. É isso que a gente pensa. É isso. E eu quero que você entenda que essa situação, se você está passando por ela agora, é normal você achar que você vai dar conta. Só que quando você volta para a rotina, é que você percebe que não, aquilo ali não foi suficiente, né, Cleide? Sim, sim. E aí no meu caso, né, eu entrei com um afastamento, porque eles sugeriram, na época, como eu era funcionária da faculdade, né, então eu entrei com esse afastamento, e nesse afastamento, de cara, o INSS me deu 6 meses. 6 meses? Aí eu saí de lá pensando assim, eu estou muito ruim mesmo, né? Porque para o INSS me dar complicado. 6 meses, eu estou capengando mesmo. Aham. Aí fiquei esses 6 meses e tentando desacelerar. E quem diz que a pessoa desacelera? E inventava um trem, inventava outro. Aí até que o psiquiatra falou comigo assim, ô Cleide, eu sei que você é psicóloga, eu sei que você entende tudo, muito mais, né, sobre as emoções, sobre tudo isso que está acontecendo com você. Mas se você não procurar uma psicóloga para te ajudar nesse momento, você não vai desacelerar. E se você não desacelerar, você não vai melhorar e não tem como você voltar. Exatamente. Nesse dia que a gente está gravando esse podcast, ao final de semana anterior a essa gravação, eu estava num evento, uma imersão. E o que eu quero te dizer, esse ponto que a Cleide está trazendo aqui, ele é extremamente necessário você observar. Nós não temos que dar conta de tudo. E nós não precisamos dar conta sozinhos. Esse é o ponto principal, é você entender que você precisa de um profissional. Eu precisei de um profissional, de vários profissionais, a Cleide precisou de profissional. Eu quero que você entenda que você não precisa fazer tudo sozinho ou querer resolver todas as coisas sozinhos. Por quê? Você tem profissional que pode te ajudar a dar um passo mais assertivo. E sozinho, a sua força de ação para superar um desafio ou para superar mesmo a síndrome de burnout, seja lá qual outro for, sozinho seus passos serão mais lentos. Por que mais lento? Porque até você entender como caminhar, até você descobrir como sair dessa, vai ser mais desafiante. Mas se você tem a ajuda de um profissional, o passo é mais rápido, né, Cleide? Exatamente, porque aí quando eu procurei, né, a terapeuta, a psicóloga para me acompanhar, ela me ajudou a entender várias coisas e inclusive me ajudou a desacelerar, né? Foi quando ela falou para mim assim: "Vamos criar uma meta. Qual que é a sua meta? Qual que é o seu maior desejo, seu maior sonho?" Eu falei: "Voltar a trabalhar." Aí, aí ela falou assim: "Para voltar a É. trabalhar, o que que você precisa?" Eu falei assim: "Eu preciso de saúde." Ela falou assim: "Para você ter saúde, o que que você precisa fazer?" Aí nós fomos traçando o plano de ação. Desdobrou em pequenas metas, né? Coisas Isso. pequenas, passos Em pequenos. passos pequenos para que eu pudesse recuperar a minha saúde. Então, eu precisava descansar, eu precisava curtir a natureza, eu precisava meditar, eu precisava tomar os remédios, eu precisava ir lá toda semana. E nesse processo né, que eu fui entendendo e conseguindo, com a ajuda da terapeuta, né, da psicóloga, fazer esse processo de desacelerar para, enfim, eu retomar. Então, o meu processo ele durou 1 ano, Ed. Fiquei 1 ano para poder fazer toda essa retomada, né? Aliás, para primeiro me curar, primeiro me tratar. E aí, uma coisa interessante, né? Você falou da frustração. A frustração ela vem inicialmente, mas quando você vai percebendo que você vai ficando melhor e que você pode ser produtivo e que tem uma frase que na época eu estava com burnout eu ouvi que me marcou muito. Estar ocupado não significa ser produtivo. E aí é que entra a dica daquele livro que você leu na época, né? Produtividade para quem quer ter tempo. Tempo, exatamente. Falando nisso, tem uma outra pergunta aqui que foi enviada para a gente, que é o seguinte: tive síndrome de burnout, só que tem muito tempo e parece que o tratamento não está fazendo efeito. Como eu vou lidar com isso? Aí depende, né, o tipo de tratamento que você Uhum. fez, que você está fazendo.
o tipo do profissional, se ele realmente está entendendo e está te ajudando nesse processo, talvez seja uma troca de profissional que precise. E também o tempo de resposta, né, Cleide, que é Isso. diferente. Eu conversei muito na época, teve pessoas que o tratamento levou muito mais do que um ano. Teve gente que eu conheço que tratou, aí quando você tem a síndrome de burnout, você começa a buscar quem teve. Teve gente que ficou mais de 2 anos em tratamento para começar a sentir as diferenças. Então, eu acredito que demora O tanto. processo é individual, Isso, ele é né? tanto em função do tempo de reação do corpo ao tratamento, como também o tempo a profundidade que foi o estrago, vamos dizer assim, né? O quão fundo foi o buraco que a pessoa se meteu. Exato. Igual no meu caso, por exemplo, eu cheguei a ter complicações cardíacas, então o meu tempo é maior do que uma pessoa que talvez não teve, não chegou nesse ponto que eu cheguei. Outra coisa, Ed, que eu acho que é bom esclarecer para as pessoas é o quê? A minha avó, ela tinha uma fala muito interessante, que existem doenças que você trata e fica a rema. O que é a rema? Ah, Fica alguns sintomas que de vez em quando vão aparecer, né? Você não tem mais aquela doença, mas algumas coisas daquilo ali vão ficar, os resquícios daquilo ali. E o burnout é exatamente isso. Ele tem o símbolo muito do palito de fósforo, aham, né? Porque exatamente. significa queimar-se todo. Uma vez que queimou, não volta mais. Então, por isso que a pessoa tem que fazer uma mudança de vida, ressignificar a carreira dela, o modo como ela vive, porque algumas coisas que ela fazia antes do burnout, ela não vai ter mais a energia para poder fazer. Então, se ela tentar fazer, ela vai sentir mal. Então, existe isso, uma diferença entre cansaço, estresse e burnout, tá? Quando a gente fala de cansaço, é aquilo que você falou, eu também pensei que estava acontecendo comigo. Vai ter um feriado, eu descanso. Uhum. Ao final de semana não vou fazer nada, eu descanso. E na segunda-feira eu estou zerado. Isso é quando você está cansado. Você está cansado, você trabalhou a semana inteira, chegou o final de semana, você descansa, na segunda você está bem. Isso chama-se cansaço, que você resolve com férias, você resolve com final de semana, com feriado, com umas horas de sono. Diferente no estresse. No estresse, você tem cansaço e você tem também uma irritabilidade, um desgaste, que você precisa fazer algumas mudanças e precisa de um tempo maior para descansar, né? Melhorar a sua rotina, a sua condição de vida. E o burnout, né, é o nível 3 disso tudo. Sim. Então, o desgaste ele é muito maior. E aí, se você não ressignifica a sua jornada de trabalho e as funções que você faz, e aí vai ter coisa que você não pode mais voltar a fazer. Certo. Tem Igual, algum por exemplo? exemplo, vou trazer um exemplo de um líder religioso que eu atendi com síndrome de burnout. Ele foi pároco, né? Um padre, ele era pároco, então tinha uma paróquia por conta dele. Ele voltou para as funções de padre, mas hoje ele não tem condições de assumir uma paróquia. Ele é vigário. O que é vigário? Ele é um auxiliar do Uhum. pároco. Ele celebra, ele atende os sacramentos, mas ele não responde como o administrador, como o pároco, né, que administra toda aquela paróquia. Por quê? Porque fazer isso é uma sobrecarga que ele vai ter, Uhum. né? E ele tem consciência disso. Então, hoje ele vive a função dele, a missão dele como padre, mas ele não assume responsabilidades de administração da paróquia. E isso é muito legal, porque entra no que a gente vem falando aqui. Você entender aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom fazer. E tá tudo bem se você não dá conta de fazer certas coisas. Tá tudo bem se você precisa delegar. Está tudo bem. É você começar a entender que você funciona de um jeito, que você tem as suas características e que não necessariamente você é igual ao outro. Então tem coisas, por exemplo, dentro da Fale Total, que ela é delegada e que eu não boto a mão, porque eu não sei fazer, né? Aquilo ali me desgasta muito fazer. Então eu opto por delegar, por compartilhar com alguém que vai fazer aquilo e vai fazer com maestria. E eu acho que esse ponto, né, Cleide, começa a gente trabalhar mesmo o orgulho, né?
a Sim. deixar de lado, falar assim, olha, eu não sou bom em fazer isso aqui, você pode fazer para mim? Né? Compartilhar mesmo a rotina e as responsabilidades, né? Sim, aí você tocou também no ponto do dizer não, né? Que é uma das dificuldades. Então, eu tenho que aprender a dizer não. Dentro do meu adoecimento, né? Eu tenho até uma palestra que eu trago essa temática, né? Do burnout, da saúde mental dentro das empresas, que eu falo isso. Um dos aprendizados que eu tive, Ed, é que quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. E por que que é tão fácil dizer sim para o outro e dizer não para mim? Muitas vezes a gente faz isso, a gente diz sim para o outro, sim para as tarefas e está dizendo não para você, para as suas necessidades. Então a gente precisa inverter esse jogo, aprender a dizer sim para você e dizer não para aquilo que não te comporta, para aquilo que não te pertence, encaminhar. No meu caso, por exemplo, antes do adoecimento, eu atendia criança, adolescente, casais, adultos, idosos e ainda fazia avaliação psicológica. Uhum. Tudo isso. Então, eu precisei tomar consciência de que eu não poderia mais fazer tudo isso. Então, de cara, eu cortei o atendimento de criança, o atendimento de adolescente, o atendimento de casais e a avaliação. Eu E não foi passei a fácil, né? atender só adulto. E não foi fácil, porque como hoje eu tenho, né, 18 anos de carreira como psicóloga, naquela época acho que eu tinha uns 13 aproximadamente, 13, 14. E aí as pessoas não queriam aceitar esse não. Não, mas eu quero que meu filho faça com você. Não, mas o meu filho tem que fazer. Não, eu não posso. Uhum. E aí a gente também tem que ter fatores de proteção. O que seriam esses fatores de proteção? Você já sabe das suas fraquezas. Então, o que é que te protege nelas? Vou dar o exemplo de uma estratégia que eu utilizei. Eu retomei a minha carreira de psicóloga e aí eu mudei de ambiente. Primeira coisa, você precisa sair do ambiente que te adoeceu. Inclusive, isso é uma pergunta aqui, olha, trabalho com o que não gosto. Como eu posso lidar com isso sabendo que eu posso me adoecer em função do meu trabalho? Como mudar de carreira? Eu já estou com uma idade mais elevada. Pois é, eu fiz isso aos 40 e poucos anos. Bom, É, você está entendendo que que não é existe possível. idade, não existe limite para mudança? Exato, Mas e né? aí? Você se cobrava nessa época? Aí o que que eu fiz? Eu primeiro mudei de ambiente, né? Mudei o meu Ambiente. consultório para um outro lugar que era mais próximo da minha casa, que eu podia ir a pé para o consultório, Sim. porque isso me trazia vida também, me facilitava, não pegava trânsito. Então você tem que simplificar as coisas. Aí, ao mudar de consultório, esse consultório eu teria todos os dias da semana para atender. E eu não precisava de sublocar, mas eu subloquei para 3 colegas, porque cada um ia um dia e só sobrava 2 para mim, Então, você criou uma barreira, do uma tipo assim, barreira. eu só tenho esses 2 dias e pronto. E pronto. Na verdade, eu coloquei um dia e o outro a gente fazia tipo um revezamento quando alguém Aham. precisava e tudo mais. Por quê? Porque se eu tivesse todos os dias livres, A tendência era você abraçar tudo. eu corria o risco de marcar uma pessoa ou outra e eu ia me cansar. Então, eu concentrei os meus dias de atendimento. É esse, no dia X eu não podia porque tinha fulano, dia Y, blá, blá, blá. Então, eu criei uma barreira, uma estratégia, e que me ajudou a me policiar nesse tanto. E aí, o que, que eu fiz também? Inclusive, né, foi uma ajuda sua na época. Cleide, você precisa aumentar o valor das suas sessões. Se as pessoas querem tanto tratar com você e você não tem vaga, elas têm que pagar o preço da sua Uhum. sessão. Então, o que, que eu fiz? Eu diminuí os clientes, né, as horas trabalhadas e aumentei o valor da minha sessão, porque eu sabia que eu dava resultado para as pessoas, né? E que eu tinha como fazer isso. Então, dentro do que é correto aí na minha profissão, nós temos 3 tipos de tabela do CRP, né? O mínimo, o médio e o máximo. Então, eu estava abaixo do mínimo. Sim. E esse ponto mexeu muito com a crença sua e acredito que isso mexe também com a sua crença aí, que você fala assim, poxa, mas será que o meu trabalho vale isso? Porque quando você está nesse quadro, né, Cleide, eu acredito que seja muito natural a pessoa falar assim, pô, mas eu estou doente, eu estou precisando da grana, a grana está curta, meu orçamento está apertado, e aí?
Como que foi trabalhar isso tudo dentro da sua mente nesse processo? Pois Do é, reajuste do esse valor? processo todo, né? Eu tive essa ajuda sua, né? Que foi trabalhando essas crenças, essa mentalidade minha, me mostrando. E né, eu estava também fazendo a terapia e eu fui percebendo assim o quanto vale a minha vida, né? Uau. Porque se eu não cuidar dela, como a médica tinha falado comigo, eu poderia não dar conta de continuar a viver. E aí um fator motivador era o quê? O meu filho, né? Toda vez que eu olhava para ele, que eu lembrava dele, eu lembrava assim, eu quero viver para ver esse menino crescer. Uhum. Né? Eu quero acompanhar o crescimento dele, eu quero ver, né, ele jovem. E aí você usou o gatilho da recompensa, né? Qual vai ser a minha Exato. recompensa se eu paro, se eu diminuo? Exatamente. E não foi fácil, igual você falou, não foi fácil. E aí uma outra estratégia, né, que também você me ajudou a pensar foi: para onde que eu vou encaminhar essas pessoas? Para qual lugar, para qual profissional eu vou encaminhar essas pessoas que me procuram? Então, eu posso treinar outros profissionais que atendam com uma metodologia semelhante à minha, porque mais do que a abordagem, cada profissional tem o seu estilo de aplicar Sim, aquela sim. abordagem. Eu falei assim, eu vou começar então a fazer isso. E uma das pessoas, né, que na época foi, como que eu falo, aquele pioneira, né, Uhum. que iniciou foi a Marta Verônica, uma psicóloga que lá no comecinho, ela que foi lá para o consultório, para um dos Uhum. dias. E aí eu falei, Marta, eu preciso de alguém que atenda adolescente e criança, porque eu não vou atender mais. Sim. Então, eu fui treinando ela, supervisionando, mentorando e encaminhando para ela. E hoje a Marta não tem vaga mais, né? Isso é bom A demais, né? agenda lotada Aham. também. Não tem vaga mais e os adolescentes amam a Marta e procuram mesmo, se identificam com ela. Então, eu fui fazendo isso, fui trazendo pessoas, psicólogos para perto, que eu fui desenvolvendo, né? Ali mesmo com eles, nos bastidores, toda essa metodologia, essa forma como eu trato os atendimentos, os clientes, e eles foram se tornando referência para que eu mandasse os pacientes para eles, né? Então, mesmo que seja em outra carreira, né, Ed? É importante ter essa visão de delegar, de distribuir tarefa, de focar em algo, né, e não querer fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada direito. É outro aprendizado que eu tive, né? Então, se você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada direito. Então, tem que Uhum. separar ali o que é seu, o que é do outro e confiar também. Porque a gente, às vezes, não confia no trabalho do outro. Então, você acha que É, você tem que fazer. tipo assim, a pessoa tem que entregar, mas ela precisa entregar no meu padrão, na minha régua, na minha medida, né? Isso não funciona. Não Não funciona. funciona. Exatamente. A pessoa vai entregar de acordo com ela, né? Você vai instrumentalizá-la, né? Vai trazer o conhecimento, a técnica, os procedimentos, mas ela tem que pôr o DNA dela, ela tem que pôr Uhum. a cara dela. E ela vai entregar com qualidade, mas não do seu jeito, porque do seu jeito é só você que faz. E Uhum. você não pode fazer tudo. E aí foi, né, caminhando com essa questão do treinamento, das mentorias, até que surgiu o TAP, né? O TAP 2.0. Então, hoje, eu vejo que isso, né, se transformou em um método muito eficaz e que veio a partir do adoecimento. Então, olha só, né? Talvez se você não tivesse passado por isso, você não teria chegado nisso agora. Porque eu Exato. até me lembro de um ponto que a gente falava, né? A respeito de live, você lembra? Ah, eu falava com você, Cleide, você precisa começar a fazer live. Ah, mas como eu vou começar? Não, dá o primeiro passo. E você deu o primeiro passo e tá aí hoje, né? Quantas lives você faz, quantos treinamentos, e se É, tornou rotina. exatamente, né? Eu lembro que a primeira live você tinha me falado isso e você falou assim: não, você vai fazer assim, você vai abrir o seu Instagram, vai lá em ao vivo e vai entrar falando de algum assunto que você tem domínio, né? O que você gosta de falar. E aí eu peguei a ansiedade e falei assim: eu vou fazer uma live de ansiedade, né? Minha primeira live foi de ansiedade. E eu abri lá, gostei daquele negócio, menina, achei bom demais aquela tal da live e desembolei a fazer live. E aí é outra forma, né, que você tem que encontrar de chegar às pessoas que você não pode ir pessoalmente. Sim. E muita gente ainda, né, tem resistência com o digital. Usa a tecnologia para outras coisas, mas não usa para ganhar dinheiro.
Não usa pra fazer dinheiro, não usa. Tem muita gente que tem essa crença. Não usa. Então, assim, você pode usar para você cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, chegar até outras pessoas que você não pode chegar. Eu compreendi isso também com o burnout, que eu poderia chegar a muita gente, ajudar muita gente através da tecnologia. Legal. Então, se você está aí com esse desafio, se você entende que você precisa fazer uma mudança, eu quero te falar o seguinte: não vai ser fácil. Mudar não é fácil. Então, esquece que mudar vai ser fácil, que vai ser semelhante você deitar numa rede na sombra do pé de coco na beira da praia. Esquece. A mudança é um processo. E aí, nesse ponto, eu te convido a refletir sobre o processo. Cada um tem o seu processo de mudança, né, E o Cleide? seu Não tempo. tem receita de bolo. E cada um tem o seu tempo. Então, é o primeiro ponto. Começa a refletir sobre o seu tempo, sobre o seu processo. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Para algumas pessoas, o burnout vai ser curado aí, né? A pessoa vai aprender a conviver e vai sair em 6 meses. Outras pessoas vão demorar 1 ano, outras 2 anos, 5 anos, e tá tudo bem. É o seu tempo, é a sua condição, o seu desenvolvimento. Né, Cleide? As pessoas às vezes acabam se comparando ao... E o Instagram traz muito isso, né? De tanta gente Atrás. viver na mídia Aham. social. Ah, mas fulano deu certo e eu não estou dando certo. Como lidar com essa cobrança também, já nessa fase de saída já do burnout, quem já está em tratamento? Eu sempre uso, né, um chavão aí que muita gente usa, é o quê? Para de comparar os seus bastidores com o palco do outro. Porque você não sabe o que está por trás daquele palco, né? As lutas que ele tem, as dificuldades, o que ele está passando para poder estar brilhando ali no palco. E você fica comparando não com o seu brilho, você compara só com o seu bastidor, com as suas lutas. Então, a gente tem que parar com isso e começar eu gosto muito da lista de conquistas, né? O que você já conquistou até aqui? Os avanços que você já deu até aqui. E não é porque você está com burnout que você não vai sair dessa, né? Tanta gente sai, igual você falou mesmo. Eu tenho clientes que saíram com 6 meses de tratamento e saíram bem, voltaram, né, para o trabalho de uma forma ressignificando o que faziam, que é o mais importante, é você ressignificar a sua forma de trabalho, tá? De trabalhar. Uma outra pergunta já para a gente caminhar para finalizar. Tive síndrome de burnout. Posso voltar a ter novamente? Pode ter recaídas, inclusive eu já tive pacientes que tiveram recaídas. E como que acontece a recaída? Quando você para de fazer o que te deixou saudável. Então, Uhum. se você precisou de fazer atividade física, dormir bem, alimentar saudável, diminuir as horas trabalhadas, você tem que manter. Porque o dia que você parar de fazer isso, é igual o remédio. Você parou de, né, por determinadas doenças. Se você parar de tomar o remédio, você vai passar mal. Uhum. Então, você precisa manter isso daí. Outra coisa que é importante, que acontece a recaída, é quando você se frustra novamente, Ok. tá? Então eu preciso meio que vigiar essas situações, a frustração, por exemplo. Sim, eu não tem como evitar, é inevitável, mas eu preciso preservar o meu estado emocional saudável. E para eu estar saudável, eu preciso de passar por esse processo de autoconhecimento e verificar o que eu vou incluir na minha vida. Outra coisa, recentemente uma paciente minha que tem síndrome de burnout, ela precisou desligar da empresa que ela trabalha. Aí ela me mandou essa semana uma mensagem assim: Cleide, vou concorrer a uma vaga na empresa X. Aí você tem um modelo de currículo para você me ajudar, não sei o quê. Eu falei assim: olha, não tenho currículo aqui agora não, mas eu estou querendo saber se você está ciente que você vai entrar numa empresa que é idêntica à que te adoeceu, Legal. mesmo ambiente, Interessante essa reflexão. né? Então, se eu fizer isso... E aí, tem diferença, tá, Ed? De uma recaída no sentido assim, hoje eu não estou bem, não estou legal, fiquei mais cansado porque eu exagerei no meu tempo de trabalho essa semana, ou porque eu não fiz atividade física, aí eu tive aquela bad, né? Fiquei mal e tal, e aí eu posso retomar, eu posso... No meu caso, os meus pacientes, eles têm essa liberdade, teve qualquer recaída, eles me procuram, a gente marca uma sessão que a gente fala de
fugiu o nome agora, mas Seria como se fosse uma manutenção? manutenção, essa é a Isso. palavra. Ele vem para uma manutenção, para a gente poder entender o que está acontecendo, e ele já sai daqui já com uma resolutiva do que ele vai fazer para cessar aquilo ali, e aquilo cessa. Agora, tem pessoas que a recaída ela pode ser um outro adoecimento. Ele recai e não cuida, ele vai voltar à estaca zero novamente. E uma coisa que ajuda muito é o hobby, né, Cleide? Criar um hobby. Sim, Eu tenho um sim. amigo meu que ele criou o hobby mexendo com o jardim da clínica dele. Ele falou assim comigo, Ed, quando eu estou estressado, eu vou mexer com o jardim da clínica. Eu não contrato ninguém para mexer, o jardim é meu, sou eu que cuido. E ele nunca tinha mexido com jardinagem, né? Pois é, fazer o que gosta, né? Exato. Exatamente, dá prazer. E mesmo que você não vai ser remunerado, mas é gostoso fazer, é o hobby, né? Uma atividade de hobby. Isso é muito importante. A leitura também ajuda muito, né, Ed? Assim, pessoa buscar conhecimento, assistir podcasts, essas coisas, lives. Isso vai ajudando a ampliar, né, a mente, ampliar a reflexão, você poder ter algo assim para consumir que seja saudável. Né? Uhum. E voltando, né, à questão do TAP, tá até aqui na tela, né, o terapeuta de alta performance, que é a menina dos meus olhos hoje, né? Hoje eu trabalho com a mentoria para psicólogos que surgiu do burnout, e nessa mentoria eu trabalho com o psicólogo habilidades clínicas e habilidades de gestão. Sim. Para quê? Para que ele não adoeça como eu adoeci. Então você está pegando a parte de gestão também, né? Aprender a lidar Sim. com o tempo, com... A gestão do tempo, a gestão das mídias sociais, a gestão financeira, a gestão de agenda. Gestão financeira também? Também. Caramba! A gente abarca tudo isso lá. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa trabalha muito porque ela trabalha mal. Porque ela Ou não gasta sabe mal dinheiro gerir o financeiro. e vira aquela Exato. confusão. Exatamente. Não sabe cobrar. Quantos psicólogos que eu tirei do plano de saúde já? Que eu já estou na 4ª turma do TAP. Vai abrir inscrições? Hã? Vai abrir inscrições em breve? Como que tá isso aí? Agora nós estamos com inscrições abertas. Estamos com inscrições abertas, então se Exatamente. você que é psicólogo está assistindo agora esse vídeo, já acessa o link, vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Cleide, passou o período das inscrições, tem algum recurso? Posso te chamar? Como que funciona? Sim, hoje eu trabalho no Perpétua. A pessoa pode entrar em qualquer momento que ela quiser, porque nós temos aulas quinzenais, ao vivo, mas nós temos todo um material gravado e nós temos também, nesse formato, ela tem 3 mentorias individuais comigo. Então ela pode conversar com você e tirar todas as dúvidas? Pode, com certeza. É só me chamar que eu explico tudo direitinho para ela e ela pode entrar a qualquer momento que ela quiser. E essas aulas ao vivo são disponibilizadas depois? Como funciona? Sim, todas as aulas ao vivo ficam gravadas na plataforma, ela pode acessar e ver no tempo que ela quiser. Ah, legal. Cleide, reta final, dicas para evitar a síndrome de burnout. Quais são as dicas práticas que todo mundo vai conseguir colocar isso em prática e evitar a síndrome de burnout? Primeira dica, tem um horário de dormir e um horário de acordar. Procure respeitar isso. E o seu horário de alimentação, né? Cuide do seu físico, que os 2 passos principais é o sono e a alimentação. Atividade física também é muito indicado, porém você tem que ver uma atividade que você se adeque a ela. Não fazer algo que vai te cansar e te causar uma pressão. Eu tenho que ir. Tem que ser algo também que vai te trazer um certo prazer, né? Outra dica é convivência social, né? Relacionamento, bater papo, falar coisas fúteis às vezes, né? Com os amigos, ir para um barzinho, fazer uma resenha em casa. Então tem que ter essa convivência social ativa, né? Outra dica muito importante é a dica do hobby. Né? Descubra algo que você sabe fazer, ou que você gosta de fazer, e que você vai fazer e que vai te dar prazer, e que você não tem que dar satisfação para ninguém daquilo que você está fazendo. Tá? E conviva com pessoas, né, que te ajudam.
não fica no meio de pessoas que te adoecem, que te Exato. cobram, que te exigem mais do que você pode dar. E Mudar de aprenda, ambiente é fundamental, o né? ambiente eu acho que é tudo, né? E a questão também de delegar, né? Aprenda a delegar, aprenda a dizer não algumas vezes, isso vai te fazer bem. Legal, muito bom. Gente, muitíssimo obrigado você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus familiares. Sabe, é um tema extremamente enriquecedor. Então compartilha, envia para todo mundo que você puder. Deixe o seu like para ajudar o nosso canal a se desenvolver. E considerações finais, Cleide, o que você diz para esse público que está nos acompanhando? Muito obrigada pela presença, pela participação. Sejam vocês, sejam felizes, porque a vida vale a pena. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.